Olá, seja bem-vinda. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a recuperar o seu amor próprio para ser feliz no seu casamento. E hoje a gente vai conversar sobre desconfiança. Desconfiança do marido. Então, da onde vem essa desconfiança? O que acontece, né, pra gente ter esse sentimento de desconfiança? Então, a desconfiança nada mais é de que um sentimento de que você está sendo passada para trás, de que você está sendo enganada pelo seu marido. A gente tem a falsa ilusão de que a gente tem controle do outro, de que a gente domina o outro. E aí, quando a gente tem essa falsa ilusão, a gente acha que consegue decifrar o outro, né? A gente acha que consegue olhar para outra pessoa e entender o que está se passando ali. Só que por ser uma falsa ilusão, né, por a gente achar que tem esse domínio, mas não ter, a gente tem a impressão de que quando o outro fala, o que ele tá falando não é confiável, não é digno de confiança. E aí esse tipo de sentimento, né, de estar a todo momento sendo passada para trás, ele gera um estresse, né, em você. Eu também já senti isso, né, de ser vítima dessa desconfiança, e é um sentimento muito ruim, porque você fica a todo momento alerta, é como se você não tivesse em paz, é como se a todo momento você achasse que a pessoa ela tá te passando para trás. Mas fica tranquila que a gente vai falar sobre como se livrar dessa desconfiança aqui. Então, o que a gente precisa fazer quando a gente sente, né, essa desconfiança? Primeira coisa, a gente precisa agir rápido. A gente tem que resolver o quanto antes essa desconfiança. Porque se você não resolve o quanto antes, você começa a aflorar esse tipo de sentimento, e esse sentimento ele vai te causar reações. Então, essas reações quais são? Ciúmes em que você não consegue controlar. E aí vem o desrespeito, vem a frieza no casamento, consequentemente. Então, quando você nutre essa desconfiança, você pode perder duas coisas. Primeiro, a sua saúde, né? Porque quem consegue viver o tempo todo desconfiando das pessoas, achando que está sendo enganada? Você fica a todo momento com uma sensação de estresse. E esse estresse, ele aumenta os níveis de cortisol no nosso organismo, que é o hormônio do estresse, justamente. E esse hormônio, ele faz com que a nossa imunidade caia. Então, olha o prejuízo da desconfiança, desse estresse para a sua saúde. E, além disso, o prejuízo para o seu casamento também. Porque no casamento, quando você começa a aflorar esse sentimento de desconfiança, você começa a dar muita voz para sua imaginação. E aí a sua imaginação ela se torna tão forte que aquilo para você é uma realidade. E aí você tem crises de ciúmes, você tem episódios de ciúmes, descontrole, desrespeito. E aí você tem um distanciamento do marido. Então, esses são os prejuízos de você nutrir esse tipo de sentimento e não se livrar o quanto antes. Mas além... Só um minutinho. Além desse sentimento de desconfiança ser um prejuízo, eu preciso explicar para vocês o porquê que é importante para a sua saúde. Então, qual é o benefício de se livrar desses sentimentos? A primeira coisa é a sua paz mental. Porque ninguém merece você viver a todo momento achando que está sendo enganada. Então, quando você tira esses pensamentos aí que estão sendo aflorados na sua cabeça, essas caraminholas que você está colocando, você mesma está colocando na sua cabeça, você abre espaço para você ocupar a sua mente e a sua vida realmente com coisas que te fazem bem. Então, esse é o primeiro benefício para você. Outro benefício também é que quando você não dá voz à sua imaginação e acontece um fato, por exemplo, seu marido ele chega às 8 da noite e aí num belo dia ele chega às 8h45. Só que até ele chegar, você já imaginou 1001 coisas, você já imaginou, tem cenas reais assim na sua cabeça, e aí quando ele chega, você já solta os cachorros, você já começa a brigar, você já tem o distanciamento dele,
Então, quando você deixa de fazer isso, quando você deixa de dar voz à sua imaginação, você é encorajada, é incentivada a exercitar, a praticar o diálogo. Por quê? Se você não sabe o que aconteceu, né? Se você não tá dando mais voz à sua imaginação, você precisa saber o que aconteceu de fato. E é aí que entra o dialogar com seu marido e praticar esse diálogo. E onde eu vejo que as pessoas mais erram na desconfiança do marido é quando essa pessoa, ela confunde justamente os fatos com os pensamentos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, desse exemplo que eu dei, o marido chega tarde e aí vem a desconfiança, os pensamentos a mil, você cria aquelas cenas. A nossa mente, ela não consegue saber o que é realidade e o que é imaginação. Então, se você dá voz à sua imaginação, você cria cenas reais ali na sua cabeça. E aí, quando o marido chega, você vai conversar com ele, você vai abordar com todo esse sentimento dessas cenas reais na sua cabeça. E aí, você aborda ele. Então, imagina a reação do marido quando você já chega soltando os cachorros sem nem saber o que aconteceu. Esses dias eu conversei com uma pessoa que tá com dificuldade no relacionamento e ela tava falando pra mim, né, que ela tem uma cunhada e o marido ia ver a cunhada. Ele falou pra ela: tô indo ver minha irmã, ponto. Isso foi o que aconteceu. E aí na cabeça dela já veio: a irmã dele não gosta de mim, a gente não se dá bem. Quando ele chegar lá, ela vai colocar um monte de caramiola na cabeça dele. E aí é capaz dele nem voltar para casa. Então, olha onde o pensamento dela foi. E aí, com esse pensamento e com todo esse sentimento de raiva, de amargura da cunhada, ela virou e falou pro marido: não, você não vai. Você vai ficar aqui. E aí ele olhou e ele não entendeu nada, porque ele só tinha falado que ia na casa da irmã. Ele não sabe tudo que ela criou ali na mente dela pra ter aquela reação. Então, é isso que acontece quando você dá voz à sua imaginação, quando você não consegue separar fatos do que realmente, fatos do que a sua imaginação ela disse, né? E aí você pode me falar assim: Carol, mas por exemplo, nesse caso dela, ela tinha histórico, né? A irmã dele, ela realmente não gosta de mim, né? Ela já falou na minha cara que não gosta de mim. E aí eu perguntei pra ela, falei assim: tá, mas qual controle que você tem sobre o outro gostar ou não de você? Sobre as pessoas gostarem ou não de você? A gente não convive o tempo todo com pessoas que a gente gosta. A gente convive com pessoas que a gente não gosta. A gente não é obrigado a gostar de ninguém. Eu falei pra ela: a sua cunhada, ela não é obrigada a gostar de você. E nem você tem que fazer, né? Vou tentar agradar, vou tentar ser mais legal. Não, cada um tem o seu jeito. Nem Jesus agradou todo mundo. Então, assim, o que ela pode fazer nessa situação? Nada. Com relação à cunhada gostar ou não dela, ela não tem o que fazer. Ela tem que se ater ao que ela pode fazer. O que ela pode fazer? Se ater aos fatos. Deixa o marido ir. Se o marido voltar diferente, aí é a hora dela praticar o diálogo. Exercitar esse diálogo. Mas o que está acontecendo? O que aconteceu? Como que foi? Sem brigar à toa, entendeu? Sem brigar por uma coisa que ainda nem aconteceu. Por isso que é importante a gente cortar essa desconfiança logo pela raiz, entendeu? E aí você precisa também ter um entendimento que você precisa acabar com essa mania de perseguição, com essa mania de que você tá a todo momento sendo passada para trás. E aí, um outro ponto muito importante com relação à desconfiança é que a mentira no relacionamento, ela não deve ser tolerada. Isso é um fato. Você não tem que tolerar a mentira. Mas meu marido já fez isso, já fez aquilo. Você tá certa. Você não tem que tolerar a mentira. Mas você precisa comunicar de uma forma clara que você não tolera a mentira. Mas eu preciso falar? Precisa. Você precisa falar. Se for preciso, você pode desenhar, fazer mímica, mas você tem que deixar claro. Mentira eu não tolero. Entendeu? Só que aí que mora o grande detalhe. Você não tolerar mentira é uma coisa, mas eu te pergunto, como você reage à verdade?
Porque, por exemplo, nesse exemplo que eu dei do marido chegando às 8h45, vamos imaginar que o marido teve um dia muito difícil no trabalho e ele tá conversando com um amigo, o amigo falou pra ele, não, vamos ali, vamos tomar uma cerveja, você me conta, você desabafa. Então, ele foi ali para aquele bar pra desabafar de uma coisa que tinha acontecido, que pra ele é bom falar. A gente também, quando a gente tá num dia estressante, a gente quer falar com alguém, a gente quer conversar com alguém. Então, você imagina, nessa situação, no caso do marido que foi para um bar conversar com um amigo porque teve um dia estressante, chegar em casa e falar para a mulher, olha, eu tava num bar com um amigo. E ela nem esperar mais um minuto, porque ela já criou todas aquelas cenas ali na cabeça dela. E ela já começa, olha só, é mentira, você não tava com um homem não, você tava com mulher, deixa eu te cheirar, sabe? Aquelas coisas de ciúmes. Então você imagina, para um cara que já teve um dia difícil no trabalho, que tava ali desabafando com um amigo, que já não tava com cabeça para mais nada, ainda ter que chegar em casa e passar por isso, e ainda ser bombardeado por todo esse sentimento de desconfiança e de insegurança da esposa, você imagina. E sabe o que acontece quando você começa a reagir mal às verdades? O marido, ele começa a omitir. Por quê? Imagina na situação dele, ele estava cansado, ele bebeu uma cerveja para poder, né, extravasar ali, para poder conversar, desabafar com um amigo. E aí, pra não chegar em casa e ter que passar por um episódio desse, ele começa a mentir, ele começa a omitir, começa a esconder. Então, olha o prejuízo de você reagir mal às verdades. Então, qual que seria o modo ideal aqui? Primeiro, não dar voz à sua imaginação, ater-se aos fatos. Então, o marido chegou, ele estava bebendo com um amigo, aí é o momento de treinar o diálogo. Tá, mas o que aconteceu? O que está acontecendo? E aí sim, o marido vai começar a falar. E vocês aumentam até, inclusive, a cumplicidade. Porque você vai começar a entender o outro, você vai sentir a dor dele, prestar atenção no que aconteceu ali no trabalho dele. Tá vendo como você conduz de uma maneira completamente diferente? Como vai acabar o seu dia, como que vai acabar essa conversa? Tá vendo como a nossa mente, ela sabota a gente o tempo todo, se a gente não tá prestando atenção? Então, se você não faz isso, você deixa que a desconfiança, ela te controle. E o que você tem que fazer quando esse sentimento de desconfiança vem é entender que você tem o domínio, você tem o controle e você consegue sim criar mecanismos, criar maneiras de entender o que aconteceu e se ater aos fatos. Então, isso é muito importante para o casamento. Para que você não deixe que essa falta de diálogo, que essas brigas por coisas que você cria na sua cabeça, ela acabe com o seu casamento, entendeu? Então, por isso que é muito importante. Inclusive, no Elo no Lar, que é o meu curso de relacionamento, a gente trabalha muito os valores do outro também. Porque é importante a gente entender o que é prioridade na vida do outro, o que pro outro tem valor. Quando você entende o que pro outro tem valor, você consegue perceber e entender por que a pessoa toma decisões que toma. Você se torna uma pessoa mais compreensiva. Por isso que é importante você descobrir isso. E aí... Só um minutinho. Então, gente, se você quer realmente ser feliz no seu casamento, primeira coisa que você tem que fazer, parar de alimentar desconfiança, agir rapidamente quando esse tipo de sentimento vier, esse sentimento de ser passada para trás, esse sentimento de que ele não tava com amigo nada, ele tava com mulher, sabe? Sentimento de estar sendo traída, tendo esses episódios de ciúmes. Então, a primeira coisa, para de alimentar a sua desconfiança. Segunda coisa, recupere o seu domínio. Não deixe a desconfiança dominar você. Você tem controle sobre ela. Outra coisa também, atenha-se aos fatos.
Cuidado para não confundir fato com a sua imaginação. Outro prejuízo disso, de confundir fato com imaginação, é que quando você tá ali num episódio de briga, você começa a brigar com a pessoa por coisas que você criou na sua cabeça. Entendeu? Então, por isso que você tem que tomar cuidado. E além disso, nas brigas, isso é uma coisa que eu também ensino lá no Ela no Lar, quando você tá numa discussão, você tem que isolar aquela discussão. Não adianta você trazer fatos que aconteceram no passado. Não adianta você trazer situações, né, mal entendidos do passado. Você precisa isolar aquela situação e trabalhar aquela situação. Nós somos guia dos nossos maridos. A gente guia eles. Só que a gente precisa ter sabedoria para fazer isso. Senão a gente destrói. A mulher, ela tem o poder de destruir o lar ou de edificar o lar. Qual mulher que você escolhe ser? Então, é o que a gente tem que ter em mente. Se a gente quer edificar o nosso lar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter domínio próprio. É dominar essas desconfianças. É eliminar de uma vez por todas. É cortar o mal pela raiz. Certo? Outra coisa, a gente tem também esse problema, né, da mentira, de a gente não tolerar a mentira e isso tá certo, mas a gente não sabe reagir às verdades. Então, treine essa sua reação às verdades, trazendo mais diálogo para a relação de vocês. Outro problema também, a gente tem a impressão, seja consciente ou inconscientemente, de que a gente tem o domínio do outro, de que a gente consegue ter uma leitura correta do outro. Isso é uma ilusão. Você só tem controle sobre você. O que o outro faz diz respeito ao outro. Você consegue sim orientar, sim guiar, sim direcionar, mas você não consegue controlar. E se você não consegue controlar o outro e você quer ser feliz no seu casamento, o que você precisa fazer é focar no que você consegue controlar. E o que você consegue controlar? É você. É seus pensamentos, são seus sentimentos, suas reações. É a primeira coisa que você precisa fazer e é onde você precisa focar. Uma coisa que eu sempre faço para me trazer para essa realidade é o seguinte: imagina uma situação aí do seu dia em que você tem uma conversa, sei lá, suponhamos que você tem uma troca de mensagens com um velho amigo seu por WhatsApp. E aí você sabe que não tem nada a ver. Você sabe. Fala, nossa, não, nada a ver. Mas se coloca no lugar dele. Se coloca no lugar de você vendo aquela mensagem no celular dele. Como que você reagiria? Você já imagina, nossa, eu ia ficar muito brava. Se eu visse ele me chamando, a pessoa chamando no diminutivo, colocando coraçãozinho, eu ia ficar muito brava. Só que olha, você sabe que não tem nada a ver. Você sabe que é um conhecido seu de, sei lá, da época da escola. Você sabe. Então, começa a prestar atenção em situações do seu dia a dia em que você se coloca no lugar dele e você é a espectadora, né? Você sendo a pessoa que está vendo. E presta atenção no tanto de vezes que você vai entender que aquilo não tinha nada a ver, mas pelo olhar do outro, se você estivesse lá, você ia ter um episódio de ciúmes. Presta atenção nisso, isso vai te ajudar a ter clareza do quanto a sua mente te sabota. O quanto você é pego por essas armadilhas aí da sua cabeça. Certo, gente? Então é isso. A gente se vê então no próximo vídeo. Obrigada. Tchau, tchau.